Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Fernando. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nos vos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo, desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, segundo o seu costume. Entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. É para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentia-me tentado a pegar no micro e para junto de vós interpelarmos, sobretudo a partir da segunda leitura. Eu gostaria que esta folhinha que vocês têm, que vos foi entregue à entrada, que a usassem, depois que a levassem para casa e continuassem a digerir, a saborear a palavra de Deus, porque hoje o tema é precisamente este, a palavra de Deus, e esta missão que nós todos temos de anunciar a mesma. Para quê? Como diz o Evangelho, para libertar as pessoas, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a redenção aos cativos, restituir a liberdade aos oprimidos, proclamar o ano da graça. É este o sumário do projeto de Deus. É este também o nosso sumário. E temos de fazer esta pergunta, no fundo, indo ao encontro da primeira leitura. Prepararam até um estrado, prepararam tudo e, pela súmula da palavra de Deus, tentaram prescrutar se viviam ou não a palavra de Deus e tomaram consciência que de facto havia uma dicotomia entre a palavra proclamada e a palavra que vivemos. Não será também essa a nossa realidade? Quantas vezes? Não tenhamos medo, esse é um facto. Eu de facto sinto-me que sou chamado a evangelizar, sou chamado a ser testemunha, sou chamado a viver o meu batismo. Mas depois há uma mentira em mim, porque nem sempre me comprometo. Eu quero viver, eu quero sentir esse desafio, eu quero de facto saborear a tua palavra e a partir da palavra que Deus é para mim na minha vida, eu quero anunciá-la. Mas muitas vezes sinto-me fraquinho. E reparem, nem de propósito, diz que Jesus
voltou à Galileia com a força do Espírito, não só por Ele próprio. Sintamos também nós, que às vezes sentimos impotentes, sentimos pequeninos, mas quando nós acreditamos e quando nós sentimos que o Espírito de Deus está em nós, há como que uma outra energia. E continua no texto: a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava, reparem bem, ensinava. Nós ensinamos. E era elogiado por todos. Porquê? Porque a sua palavra era uma força. A sua palavra era um testemunho de autoridade. A sua palavra era comunhão com o Pai. Porque tudo o que ele fazia, fazia em nome do Pai. Era esta a vontade de Deus. Era esta a missão de Jesus. No fundo, também a nossa missão. Nós somos convidados, de facto, a viver nesta realidade. E por isso, a Jesus, que é convidado a ir à sinagoga, é-lhe dado o livro de Isaías. E este texto, precisamente, é como que um ênfase para a missão também de Jesus. Será que Jesus escolheu o texto? Não sabemos. Será que ele tomou a iniciativa de fazer a leitura? Não. Terá sido convidado. Seja como for, encontrou esta passagem. O Espírito Santo está sobre mim. Existe esta ideia. Não sou eu apenas. É o Espírito que me dá esta liberdade. É o Espírito que me dá esta força. É o Espírito que transmite esta sabedoria. É o Espírito que é graça para mim, para todos nós, quando de facto nós nos sentimos motivados. E por isso, como diz a segunda leitura, todos somos parte desta missão. Aqui usa o termo, todos somos corpo de Cristo. E São Paulo faz este paralelismo entre o corpo de Cristo e o corpo humano. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Todos somos diferentes, mas todos fazemos uma só comunidade, um só corpo. Quem é mais importante? O sacerdote ou a Anita? A Anita levou outra raqueta. Sapato, deixa-me em paz, está ali no primeiro banco. Mas podia ser qualquer um de vocês, qualquer um. Todos somos importantes. Eu ontem, na brincadeira, com os miúdos da Penalba, contei-lhes, que vocês já sabem todos, aquele simpósio, Congresso do Corpo Humano. Mas aqui não posso contar porque está a ser gravado e algumas pessoas podiam ficar escandalizadas. Mas nós sabemos aquele Congresso do Corpo Humano, não sabem, a anedota, não sabem. Acho que toda a gente sabe. Quem é mais importante? Todos somos importantes. Mesmo aqueles que às vezes pensamos que é pequenino. Tu és importante, não és? És. De certeza. Ora, pergunta ao pai e à mãe. Ora, pergunta lá, quem é o pai e a mãe? Quem é mais importante lá em casa? És tu. É, certeza. Os teus pais, quem é que eles mais amam? É a ti. Tu não és o encanto dos pais. Mesmo quando fazes asneiras. Não é, pai? Certeza. A minha menina. E se fosse o rapaz, o meu menino. Os meus meninos. Quem são o encanto dos pais? Nós dizemos, o pai é que é o mais importante. Será mais importante? Todos somos importantes. É como no corpo humano. Tudo é importante. E quando um membro do corpo humano, ou um órgão do corpo humano, fica doente, quem é que adoece? Diz. Queria dizer alguma coisa? Levantaste a mão? Não. E se esse membro do corpo não recupera, o que é que acontece? O corpo colapsa. O corpo colapsa. Portanto, há que cuidar de cada membro. Isto acontece também na igreja. Às vezes pensamos, é menos importante. E às vezes desvalorizamos os outros. Todos somos importantes. É isto que nos diz a segunda leitura. Foi lida a parte mais breve.
Mas que não têm as folhinhas em casa, leiam. Este texto é encantador. Todos somos honrados, todos somos importantes, todos os elementos, todos os membros são a alegria da família, todos somos a alegria da comunidade. E se todos estivermos em harmonia, de quem é a festa? É todos nós. De quem é a alegria? Quem é que vive a celebração? Todos. E se todos cantarmos, se todos nos alegrarmos, se todos rezarmos juntos, como é que vivemos a celebração? Com ênfase, com alegria. Agora, se estivermos aqui todos, eu ia metendo pela igreja acima com umas pessoas, caras tristes. Eu sei que às vezes quem vê caras não vê corações. E às vezes fazemos uma cara muito bonita, mas o coração às vezes anda negro, não é? Mas está. Quando sentimos que alguém nos anima, que há alguém que nos motiva, e esse alguém é Cristo, porque é por Cristo que celebramos a fé, e é em Cristo que nós nos sentimos família, e portanto, terminaria com este pensamento: vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um por sua parte. Todos somos corpo de Cristo. A Igreja é corpo de Cristo. Não pensemos que porque eu tenho uma responsabilidade sou mais importante que os outros. Não. A minha responsabilidade depende também da comunidade. E é na medida que recebo que também dou. É dando que se recebe. Quem é que dizia isso? Não era São Francisco? E a comunidade é fruto desta unidade. É fruto desta alegria. É fruto deste júbilo. É fruto do facto daquilo que eu quero receber. Mas para receber, tenho que dar. Será que um casal que não dá amor pode receber amor? Digam lá, como é? Ótimo, parabéns. Então vamos espelhar isso para a comunidade. É dando que se recebe. Mas se um não deixar de dar, o que acontece ao outro? Mas porquê é que ele não me dá? Porquê é que tem de ser eu só a dar? E às vezes acontece muitas vezes na igreja. Porque o outro assim, outro... Passamos o tempo todo a queixar-nos e a criticar tudo e todos. Será que eu sou melhor que os outros? Mas é na medida que eu compreendo os outros que serei capaz também de compreender a mim mesmo. Pois o problema está aqui. E esta é a nossa dificuldade. Pedimos, exigimos muito aos outros, mas o que é que dou na igreja? TPC, pergunta para casa. A unidade da igreja, a força da igreja, a harmonia da igreja, não são os outros, sou eu, cada um de nós. E quando nós construímos uma igreja assim, podemos sentir que de verdade vale a pena, porque nos sentimos alegres e porque recebemos e vamos para casa mais motivados. E quando sentimos que o outro é alegria para mim, como é que vamos para casa? Com o coração cheio. E às vezes as pessoas dizem: "Se padre, esta Eucaristia foi bonita, porque trouxe o coração cheio." Mas o que é que trouxestes? Primeiro, a palavra de Deus, a força do amor e a comunhão dos irmãos. É a comunhão. E, portanto, não vale a pena, às vezes, facilmente, cortarmos na casaca uns dos outros. E, sobretudo, nos cafés lá fora. Será que isto ajuda a construir, a ser o corpo único em Cristo? Não. É na igreja, como é na família. Costuma-se dizer, só quem está no convento é que está lá dentro. Também na igreja. Também na igreja. É na igreja que nós temos que resolver os nossos problemas. É na igreja que queremos construir esta harmonia. É na igreja que, de facto, somos todos construtores desta igreja em Cristo, porque é em Cristo que queremos ser alimentados e é por Cristo que somos testemunhas do amor que Deus é para todos nós.
Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.